Agora vamos passar para o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros vai ser representado pela letra Z, que é uma palavra que vem do alemão, tá? Que significa número. O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos, acrescentados os números negativos. Então, o Z seria o seguinte. Partindo do zero para a direita, nós temos os naturais, né? 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Do zero para a esquerda, a gente também vai de 1 em 1, mas subtraindo. Menos 1, subtrai menos 1 de novo, menos 2, subtrai menos 1, menos 3, e assim até o infinito. Tá? Aí, o que muita gente faz confusão, por exemplo, saber qual número que é maior, menos 3 ou menos 2. Você vai pensar o seguinte, compara qual número que está à direita. O número da direita sempre é o maior. Entre menos 3 e menos 2, qual que está à direita? O menos 2. Então, o menos 2 é maior. Entre o menos 1 e o 0, qual que está à direita? O 0. O 0 é maior que o menos 1. Entre o 3 e o 4, qual que está mais à direita? O 4. Então, o 4 ele é maior do que o 3. Tá? Lembrando que temos os conjuntos especiais. Por exemplo, a gente tem o Z mais, tá? Que é o conjunto que nós vamos chamar dos conjuntos inteiros não negativos. Então, ou seja, são os naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. Tá? A gente vai ter o Z mais, contrário, Z asterisco mais, que é o conjunto dos números que são positivos e não nulos, ou seja, a gente vai excluir o 0. Então, são os naturais sem o 0. Certo? A gente vai ter também o Z menos. O Z menos são os números inteiros e negativos. Então, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. São os números inteiros não positivos, desculpa. O Z mais é os números inteiros não negativos, o Z menos é os números inteiros não positivos. Agora, o Z asterisco menos são os números negativos, tá? Sem o 0. Então, não entra o 0. São os negativos e não nulos. Então, seria, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, pronto. Tá? O conjunto dos números inteiros ele é infinito para o lado positivo e infinito para o lado negativo. Então, rapidão aqui, o conjunto dos números inteiros é interessante. Vamos lá? As operações envolvendo números inteiros. Ok. O procedimento é o mesmo que a gente faz com os números naturais, porém, aqui como a gente tem sinais, então a gente precisa saber as regras e sinais para o conjunto dos números inteiros. Então, regra de sinais. Eu vou explicar de duas formas. Primeiro, a gente vai ter a primeira regra, a gente vai usar ela para a adição e subtração. Tá? É quando a gente não tem um outro sinal matemático envolvido. Não aparece vezes, não aparece dividido, não aparece um outro sinal matemático. Então, por exemplo, olha,
5 mais 3, 5 menos 3, menos 5 mais 3, menos 5 menos 3. Observe o seguinte, que nós temos aqui só sinais de mais e menos. Quando o primeiro número não tem sinal, a gente não precisa representar, tá, o sinal de mais, mas o sinal de menos é obrigatório a gente representar. Então a gente vai seguir a seguinte regra quando temos apenas sinais de mais e sinais de menos, ou seja, apenas somas e subtrações. Se os sinais são iguais, nós vamos somar, nós vamos juntar as quantidades. Então é mais 5 mais 3, sinal igual. Se eu tenho R$5 e ganho R$3, eu vou ficar positivo. Vou ficar com R$8 positivo. Certo? Um outro exemplo agora de sinais iguais. Ó, aqui é menos 5 menos 3. São sinais iguais, a gente vai somar. 5 e 3, 8. Porém, a gente vai repetir o sinal do negativo. Porque se eu estou devendo R$5 para Ana, depois vou devo mais R$3 para Ana, eu vou ficar devendo R$8, né? Lembra do saldo do banco, que o negativo é quando não tem dinheiro? Então, isso acontece com sinais iguais. Sinais iguais a gente sempre vai somar e repetir o sinal. Então, mais 5 mais 3, soma. 5 mais 3, 8, repete o sinal de mais. Não precisa colocar o de mais se não quiser. Ok. Menos 5 menos 3, a gente vai somar 5 e 3, que dá 8, repete o sinal de menos, que é obrigatório. Agora aqui a gente tem sinais diferentes, né? Toda vez que tem mais e menos, e só mais e menos, se os sinais são diferentes, a gente vai subtrair o número maior, que é o 5, menos o 3. Né? 5 menos 3 dá 2. O sinal a gente pega do número de maior módulo, do número maior, tá? Que é o 5 no caso, então seria mais 2. Agora que é menos 5 mais 3, também são sinais diferentes, a gente subtrai o menor do maior. Então vai ser 5 menos 3, 2. Só que o maior tem um sinal negativo, é menos 2. Então vamos lá. Na adição e subtração, tem os sinais iguais, só tem sinais de mais, só sinais de menos. Os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Só tem o sinal de mais e sinais de menos. Só que os sinais são diferentes. A gente vai subtrair o menor valor do maior valor e vai prevalecer o sinal do maior valor. Tá? Só que tem a segunda regra de sinais, que é a regra que vai ser usada para a multiplicação e para divisão. Certo? Para a multiplicação e para a divisão. Que regra que é essa? Ó, vamos lá. Sinais, quando os sinais são iguais. Então, mais e mais ou menos e menos, temos sinais iguais. Sempre com sinais iguais, a resposta é positiva. Sempre quando tem sinais diferentes, então menos e mais, ou mais e menos, dá negativo. Eu posso pensar o seguinte: coisas iguais acrescentam na minha vida, são coisas boas. Agora, coisas contrárias a mim me desfavorecem, algo negativo, né? Coisas iguais vão me favorecer, é positivo. Coisas diferentes vão me desfavorecer, negativo, nesse sentido, né? É uma coisinha boba, mas tem a regra também do amigo do inimigo. Mas guarda, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativo na multiplicação e na divisão. Vamos pegar os mesmos números ali para fazer a multiplicação, então, ó. 5 vezes 3,
5 vezes menos 3, aqui eu estou colocando vezes o x, tá? Mas pode ser o ponto. Menos 5 vezes 3 e menos 5 vezes menos 3. O que eu fazer aqui vale para divisão também, tá? 5 vezes 3 mais vezes mais são sinais iguais. Quando não tem nada, que é positivo, né? Então fica mais 3 vezes 5, 15. Mais vezes menos, sinais diferentes, resposta negativa. 5 vezes 3, menos 15. Menos vezes mais, sinais diferentes, resposta negativa. 5 vezes 3, 15. Menos vezes menos, sinais iguais, a resposta sempre positiva, mais 15. Um exemplo de divisão, por exemplo, é menos 20 dividido por menos 2. Não tem sinais iguais? Menos e menos, então é mais. 20 dividido por 2, 10. Aqui finalizando. O conjunto dos números inteiros ele vai ser fechado para quais operações? Se a gente adicionar, subtrair ou multiplicar dois números inteiros, o resultado sempre será um número inteiro. Mas não acontece na divisão de números inteiros. Aí a gente vai expandir no próximo vídeo para os conjuntos dos números racionais.